Fala pessoal, beleza? Bom, hoje mais uma entrevista aqui no Guia e dessa vez é uma entrevista muito especial porque é uma entrevista que eu queria conseguir há muito tempo, que é uma pessoa que eu admiro muito. Então, bom, primeiramente eu queria agradecer em vídeo, muito obrigado por ter topado a entrevista, porque pra gente isso é muito especial, porque eu te admiro muito, muito mesmo, então eu tô bem feliz em estar conseguindo isso. Eu que agradeço o convite. Eu confesso que eu sempre acho muito louco esse negócio das pessoas me dizerem que me admiram, que se espelham, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas eu fico muito feliz de conseguir conversar muito com vocês. Acho que a rede social várias vezes dá essa possibilidade pra gente, né? Então é bom que a gente consegue aproveitar. Enfim, então agora vamos começar. Eu separei assim perguntas, nenhuma é polêmica, nenhuma tem tudo isso, porém alguns torcedores clubistas talvez podem ficar irritados, então Tudo bem. vamos torcer pra nada acontecer. A primeira pergunta que eu faço, essa geralmente pra todo mundo que a gente entrevista, é qual time da Premier League que você torce ou tem mais empatia? Se quiser falar o brasileiro também pode, viu? Mas o foco é a Premier League. Então, eu sempre brinco com as pessoas que eu troco de time com facilidade. Assim, óbvio, eu tenho meu time do coração, mas no Brasil e no resto do mundo, eu tenho vários times, assim, que eu vou simpatizando. Muito pelos personagens, assim, como eu sou de uma família que trabalha muito com futebol, eu gosto muito de entender muito o lado do jogador, o lado do técnico, a história do clube, muitas vezes. Então, no atual momento, o time que eu mais me identifico na Premier League, acho que na Europa como um todo, assim, é o Liverpool. Eu gosto muito do Klopp. Eu tive um cachorrinho durante a pandemia e o nome dele era Klopp. Eu gosto muito da história, do jeito que o Klopp lida com muitas coisas. E aí eu gosto de vários jogadores, assim, né, do Liverpool. Gosto muito do Salah, mas gosto muito de vários outros atletas, assim. Van Dijk, eu tenho uma bicicleta elétrica que o nome é escolhido pela galera das redes sociais. O nome é Van Bike, inspirado no Van Dijk. Então eu hoje simpatizo muito com o Liverpool, assim. A segunda pergunta é assim, a gente já viu que você participou de algumas finais de Champions League, né? O que é bem legal. Qual que mais te marcou, assim, por algum motivo, e você escolhe, mas qual foi a melhor final que você esteve? É muito difícil essa pergunta, assim, porque, vamos lá, são 6 finais de Champions, 4 em loco, né? As 2 que eu não fui foi por causa da pandemia. A primeira é muito marcante, assim, pra mim, porque é a realização de um sonho, que foi Real e Atlético, a reedição, né? Eles se enfrentaram na final da Champions de 14, depois se enfrentaram na final de 16. Eu fui na de 16, que foi em Milão. Ela é muito marcante pra mim por ser a minha primeira, e porque a gente tem... Normalmente, em finais de Liga dos Campeões, são disponibilizados 8 estúdios dentro do estúdio todo de vidro, assim, que você... O fundo do estúdio é o gramado, né? É o campo do jogo. E isso é para pouquíssimas TVs no mundo. E a gente sempre consegue, assim, esse estúdio. E aí é por uma escolha da UEFA, assim, o lado que a gente vai ficar, né? De um lado ou de outro. Nessa primeira final a gente ficou do lado que tava a torcida do Atlético de Madrid. E é uma torcida diferente, assim, no futebol europeu, né? Então, essa me marcou muito por ser a minha primeira e por estar no meio da torcida do Atlético de Madrid. Eu lembro muito de um torcedor ajoelhado no chão de costas, assim, ele não conseguia mais ver o jogo de tão nervoso que tava. Acho que também pelo que tinha acontecido na final de 14 e tal. Mas a final que eu acho que eu consegui mais, de alguma forma, aproveitar, assim, porque a gente trabalha muito, né, nessas finais e tal. Eu acho que foi a última, que eu acho que foi até o pior jogo das finais que eu fui, que foi Tottenham e Liverpool. Porque o Liverpool tinha perdido a final anterior pro Real, num jogo que eu fiquei meio revoltada com o que fez o Sérgio Ramos contra o Salah, em cima do Salah. Eu achei um absurdo, assim, aquilo. Tem muito torcedor do Real Madrid que me corneta por isso e tal, mas eu achei um lance, tipo, muito fora da casa, assim. Muito claro o que ele queria ali. Ele não queria pegar a bola, enfim, ele quis ir no corpo do Salah. E aí, na final seguinte, o Liverpool tem de novo a oportunidade. E aí foi uma final que tinha muito torcedor inglês nas ruas, né? Foi a final de Madrid. Tinha muito torcedor inglês. E eu consegui muitas vezes estar no meio da galera, assim, no meio da torcida, porque eles andavam pela cidade juntos e daqui a pouco eles começavam a cantar, era uma loucura, assim. E aí eu consegui também... vai começar o jogo, eu faço pré-jogo e entrego pro André Henning, faltando uns 15 minutos, né, normalmente pra começar o jogo. E eu tava dentro do estúdio. E aí eu falei, cara, eu quero muito
e o nosso estúdio era do outro lado em relação à torcida do Liverpool. Eu quero muito estar no meio da torcida do Liverpool na hora de o Never Walk Alone, porque pra mim é uma das coisas mais bonitas que tem também no futebol europeu. E aí eu saí do estúdio e comecei a tentar abrir porta pra chegar do outro lado do estádio. E eu abria uma porta e não ia, e daqui a pouco a outra estava fechada, e eu subia uma escada, eu descia uma escada, eu fiz de tudo. Fala pessoal, beleza? Bom, hoje mais uma entrevista aqui no Guia, e dessa vez é uma entrevista muito especial, porque é uma entrevista que eu queria conseguir há muito tempo, que é uma pessoa que eu admiro muito. Então, bom, primeiramente eu queria agradecer em vídeo, muito obrigado por ter topado a entrevista, porque pra gente isso é muito especial, porque eu te admiro muito, muito mesmo, então eu tô bem feliz em estar conseguindo isso. Eu que agradeço o convite, eu confesso que eu sempre acho muito louco esse negócio, das pessoas me dizerem que me admiram, que se espelham, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas eu fico muito feliz de conseguir conversar muito com vocês. Acho que a rede social várias vezes dá essa possibilidade pra gente, né? Então é bom que a gente consegue aproveitar. Então agora vamos começar. Assim, eu separei assim perguntas, nenhuma é polêmica, nenhuma tem tudo isso. Porém, alguns torcedores clubistas talvez podem ficar irritados. Então vamos torcer pra nada acontecer. A primeira pergunta que eu faço, essa geralmente pra todo mundo que a gente entrevista, é qual time da Premier League que você torce ou tem mais empatia? Se quiser falar o brasileiro também pode, viu? Mas o foco é a Premier League. Então, eu sempre brinco com as pessoas que eu troco de time com facilidade. Assim, óbvio, eu tenho meu time do coração, mas no Brasil e no resto do mundo, eu tenho vários times, assim, que eu vou simpatizando. Muito pelos personagens, assim, como eu sou de uma família que trabalha muito com futebol, eu gosto muito de entender muito o lado do jogador, o lado do técnico, a história do clube, muitas vezes. Então, no atual momento, o time que eu mais me identifico na Premier League, acho que na Europa como um todo, assim, é o Liverpool. Eu gosto muito do Klopp. Eu tive um cachorrinho durante a pandemia e o nome dele era Klopp. Eu gosto muito da história, do jeito que o Klopp lida com muitas coisas. E aí eu gosto de vários jogadores, assim, né, do Liverpool. Gosto muito do Salah, mas gosto muito de vários outros atletas, assim. Van Dijk, eu tenho uma bicicleta elétrica que o nome é escolhido pela galera das redes sociais. O nome é Van Bike, inspirado no Van Dijk. Então eu hoje simpatizo muito com o Liverpool, assim. A segunda pergunta é assim, a gente já viu que você participou de algumas finais de Champions League, né? O que é bem legal. Qual que mais te marcou, assim, por algum motivo, e você escolhe, mas qual foi a melhor final que você esteve? É muito difícil essa pergunta, assim, porque, vamos lá, são 6 finais de Champions, 4 em loco, né? As 2 que eu não fui foi por causa da pandemia. A primeira é muito marcante, assim, pra mim, porque é a realização de um sonho, que foi Real e Atlético, a reedição, né? Eles se enfrentaram na final da Champions de 14, depois se enfrentaram na final de 16. Eu fui na de 16, que foi em Milão. Ela é muito marcante pra mim por ser a minha primeira, e porque a gente tem... Normalmente, em finais de Liga dos Campeões, são disponibilizados 8 estúdios dentro do estádio, estúdio todo de vidro, assim, que você... O fundo do estúdio é o gramado, né? É o campo do jogo. E isso é para pouquíssimas TVs no mundo. E a gente sempre consegue, assim, esse estúdio. E aí é por uma escolha da UEFA, assim, o lado que a gente vai ficar, né? Se de um lado ou de outro. Nessa primeira final a gente ficou do lado que tava a torcida do Atlético de Madrid. E é uma torcida diferente, assim, no futebol europeu, né? Então, essa me marcou muito por ser a minha primeira e por estar no meio da torcida do Atlético de Madrid. Eu lembro muito de um torcedor ajoelhado no chão de costas, assim, ele não conseguia mais ver o jogo de tão nervoso que tava. Acho que também pelo que tinha acontecido na final de 14 e tal. Mas a final que eu acho que eu consegui mais, de alguma forma, aproveitar, assim, porque a gente trabalha muito, né, nessas finais e tal. Eu acho que foi a última, que eu acho que foi até o pior jogo das finais que eu fui, que foi Tottenham e Liverpool. Porque o Liverpool tinha perdido a final anterior pro Real, num jogo que eu fiquei meio revoltada com o que fez o Sérgio Ramos contra o Salah, em cima do Salah. Eu achei um absurdo, assim, aquilo. Tem muito torcedor do Real Madrid que me corneta por isso e tal, mas eu achei um lance, tipo, muito fora da casa, assim. Muito claro o que ele queria ali. Ele não queria pegar a bola, enfim, ele quis ir no corpo do Salah. E aí, na final seguinte, o Liverpool tem de novo a oportunidade. E aí foi uma final que tinha muito torcedor inglês nas ruas, né? Foi a final de Madrid. Tinha muito torcedor inglês.
E eu consegui muitas vezes estar no meio da galera, assim, no meio da torcida, porque eles andavam pela cidade juntos e daqui a pouco eles começavam a cantar, era uma loucura, assim. E aí eu consegui também. Começa o jogo, vai começar o jogo, eu faço o pré-jogo e entrego pro Anderhen faltando uns 15 minutos, né, normalmente pra começar o jogo. E eu tava dentro do estúdio. E aí eu falei, cara, eu quero muito. E o nosso estúdio era do outro lado em relação à torcida do Liverpool. Eu quero muito estar no meio da torcida do Liverpool na hora de o Never Walk Alone. Porque pra mim é uma das coisas mais bonitas que tem também no futebol europeu. E aí eu saí do estúdio e comecei a tentar abrir porta pra chegar do outro lado do estádio. E eu abria uma porta e não ia, e daqui a pouco a outra estava fechada, e eu subia uma escada, eu descia uma escada, eu fiz de tudo. E aí eu consegui chegar do outro lado, que era onde estava a torcida do Liverpool, um pouquinho antes do jogo começar, e aí eles cantaram, então eu consegui participar desse momento, assim, que eu acho muito marcante. E eu dei a sorte do pênalti que o Salah fez ser bem no início do jogo, né? Então, aquilo ali pra mim foi muito marcante, assim, porque no fim das contas eu meio que vivi com a torcida do Liverpool aquele momento. Acho que, tipo, fiquei nem 5 minutos, eu acho, do início do jogo ali. E aí voltei correndo, porque eu tinha que fazer o intervalo de dentro do estúdio. Então, eu diria que a primeira, que é a de 16, e depois a última que a gente foi, que é a de 19, né? Acho que é 16, 17, 18, 19, 19. Agora, essa próxima pergunta, ela é talvez interessante. Quais foram, assim, as gafes que você já cometeu, ou ao vivo, ou em entrevista, ou entrevista que você perguntou alguma coisa errada? Como é que foi? E de preferência, alguns que você nunca contou, porque assim a entrevista aqui já vira exclusiva. Sabe o que eu já fiz agora em Liga dos Campeões? E agora, no fim, eles estão juntos. Lá atrás, cara, eu acho que isso era... Eu acho que nem era na temporada ali do Ajax, que foi pra semi. Eu acho que isso foi ainda uma temporada antes, ou até 2 antes. Que o Marcelo Beckler falou que o De Jong já tava meio acertado com o Barcelona, né? O Frank De Jong. E aí, eu acho que ele fez alguma entrevista com o Luke De Jong e voltou da entrevista e eu falei... E aí, tipo, era tudo De Jong, entendeu? E aí eu falei alguma coisa, o De Jong aí, que quando o Marcelo Beckler já tá até acertado com o Barcelona, não sei o quê. Aí eu acho que o Vitor Sérgio deve ter dito alguma coisa. O Frank De Jong, que esse é o Luke De Jong, esse não. Agora no fim os dois estão juntos no Barcelona. Bom, então isso não foi uma gafe, foi uma previsão, né? Isso foi uma previsão, é isso. Eu tava, o quê? Vendo o futuro? Agora talvez uma pergunta um pouquinho polêmica. Então vamos lá, cite 3 jogadores do Brasileirão que você acha que dariam certo na Premier League e em quais times? Difícil isso, né? Porque se a gente pensar nos melhores jogadores do campeonato, eu acho que a gente naturalmente vai acabar no Gabigol, vai acabar no Hulk. Só que o Gabigol já foi, não deu certo. Essa pergunta é muito difícil, cara. Tô pensando aqui no João Vitor do Corinthians, por exemplo. É um moleque que tá muito bem na zaga. Wanderson do Grêmio, lateral direito. Tem que ser brasileiro? Pode ser o Arrascaeta, por exemplo? Pode ser, sim, então, pode ser. Pode ser do futebol brasileiro. Então, a Arrascaeta... É que, assim, cara, eu acho que nenhum teria espaço, tá? Em time nenhum da Premier League. Bom, time nenhum não também, que eu não sou mentirosa aqui, eu não vejo, tipo, o Brentford jogar, por exemplo. O Arrascaeta eu acho que daria certo em algum time na Premier League. Mas não acho que, tipo, Liverpool, United, City... Everton, acho que não jogaria em nenhum desses lugares. Então eu vou de Arrascaeta, João Vitor e Wanderson. Wanderson no City. Mentira, ele não jogaria, mas enfim. Vou dizer que sim aqui. João Vitor no Tottenham. Arrascaeta no Liverpool, pronto. Pra você, quais vão ser os palpites de quem vai ser campeão dos campeonatos? Da Champions, da Premier League, Campeonato Italiano, Brasileirão? Porque aí, e depois que eles encerrarem, os que você acertar, a gente vai lá e posta aí, ó. Ela fez uma previsão igualzinho a do Luke De Jong. Campeão da Premier League, Chelsea. Caramba. Campeão da Liga dos Campeões. Será que vai trocar de técnico o PSG? Cara, eu vou apostar que o PSG vai trocar de técnico, que vai ser o PSG. E se não trocar, quem vai ser? Se não trocar de técnico, aí eu acho que pode ser o Manchester City.
Se o PSG trocar de técnico, eu acho que pode ser o PSG. Que mais? Brasileirão? Brasileirão, eu acho que vai ser o Atlético Mineiro. Libertadores, eu acho que vai ser o Flamengo. O espanhol, eu diria que vai ser o Real Madrid. Acho que o Ancelotti tá dando um jeito na coisa, acho que os molequinhos passam a ter mais chance. Benzema começou a temporada voando só pra variar. Aliás, assim, todo meu carinho ao Lewandowski, é um grande jogador, mereceu ser eleito o melhor do mundo e tal. Mas ele, Benzema, pra mim, o Benzema é melhor. Inclusive, esses dias foi aniversário de Ronaldo Fenômeno, e aí eu postei lá, que é o melhor 9 que eu vi na história, não sei o quê, e aí vieram fazer comparação com o Lewandowski. Vocês vão me desculpar, galera dos Enzos. Não tem condição de fazer a comparação Lewandowski com o Ronaldo Fenômeno, assim, nenhuma comparação. Nem o Benzema a gente consegue comparar com o Ronaldo Fenômeno. O que dirá o Lewandowski? Sem chance. Caso alguém queira começar a ser jornalista hoje, qual dica que você daria para essa pessoa? Tipo assim, investir mais na internet, em faculdade, tentar ser apresentadora, repórter. Quais dicas que você daria para essa pessoa? O que eu acho é que tem espaço para tudo. Para mim, a grande questão das pessoas e desse mundo atual que a gente vive é todo mundo querer ser igual. E não adianta querer ser igual, você tem que pensar nas suas características. Eu não tenho a característica de, sei lá, fazer uma dancinha no TikTok. E tá tudo bem, eu não vou ser menos jornalista por isso, eu não vou ter menos sucesso por isso. Porque vai ter gente que vai ter essa característica, que vai fazer isso muito bem, mas de repente não faz tão bem o que eu faço. Eu acho que tem que entender as suas características, entender o que você gosta de fazer, não passar por cima dos seus limites, não passar por cima, sei lá, de valores que você acha importantes. Pra mim essa é a grande questão, assim, se você gosta de contar grandes histórias, você pode ser um grande repórter, uma grande repórter. Se você acha mais legal isso de ficar no estúdio, gosta de fazer uma coisa um pouco mais diferente, enfim, pode querer ser apresentador. Eu só acho que tem uma coisa que é importante. Não queiram ser jornalistas para serem pessoas famosas. Porque ser jornalista não é ser famoso, não é ser estrela. Ser jornalista é ser jornalista. Consequentemente, você pode se tornar uma pessoa conhecida, as pessoas podem te reconhecer na rua, mas não faça jornalismo para ser uma pessoa famosa. Acho que esse é um grande erro, um grande equívoco de muita gente. Já era da minha geração, na minha faculdade eu tinha colegas que pensavam assim e não se tornaram pessoas famosas, porque pensavam só nisso, não focaram em ser grandes jornalistas. E acho que nessa geração atual também, como tem essa coisa do TikTok, do Instagram, papapá, as pessoas acham que isso é o principal, e eu não acho que isso é o principal. Acho que você pode construir uma carreira a partir disso, pode, mas não faça faculdade de jornalismo pensando em ser uma pessoa famosa, porque não é esse o caminho, a gente não é jornalista e não faz jornalismo para isso. Pensando rápido, hein? Pra você, quais são os 11 melhores jogadores da atualidade em formação? Assim, se você fosse montar um time dos melhores do mundo hoje, quem você colocaria? Pô, que pergunta difícil. Vamos lá. Já não sei se eu começo com o Neuer ou com o Navas. Eu começo com o Navas. Alexander Arnold, Rúben Dias, Thiago Silva, Robertson. O meu meio-campo tem que ter o Kimmich, Fabinho, Kimmich e Messi. E aí, Neymar, Cristiano e Mbappé. Caramba, alguns me surpreenderam muito, viu? Tipo? O Fabinho, por exemplo, foi um pouco surpreendente, viu? E não colocar nem eu posso o tirar De Bruyne, nem vou o tirar o Kanté, nem Fabinho o e Bruno botar o Fernandes. Jorginho. Tirei o Fabinho e botei o Jorginho. É porque na hora que a gente tá gravando esse negócio, vou ser sincera com vocês, eu estou vendo o jogo do Liverpool. Então apareceu ali o Fabinho, eu me lembrei dele. Não, vamos de Jorginho pra começar o meio campo. Vai deixar de fora o Kanté, Bruno Fernandes e o De Bruyne? Pô, desculpa, o Bruno Fernandes eu vou deixar de fora com tranquilidade. Com tranquilidade o Bruno Fernandes fica fora do meu time. E quem o Kanté? Cara, eu vou deixar porque assim o Kimmich, ele tá jogando muito futebol. E não é nessa temporada apenas. Faz umas 3, 4 temporadas que ele tá jogando muito. Então o Kimmich, e acho injusto, porque eu acho que pouca gente valoriza. Então eu vou meter ele o Kimmich aqui no meu time. Então, bom, Tainá, muito obrigado de verdade por ter participado. Pra gente foi muito legal essa entrevista. Que bom, né, que deu tudo certo. Conseguimos. E conseguimos. E, bom, novamente, né, eu quero te agradecer muito também, né, falar um obrigado pra Júlia por ter conseguido essa entrevista pra gente.
E é isso, espero que você tenha gostado, viu? Porque pra gente foi bem legal. Sim, adorei, foi ótimo. Gostei muito. Apesar de vocês fazerem umas perguntas polêmicas, você me disse que não ia ter, mas teve. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Se eu por acaso mudar de ideia no meu time, mas eu acho que eu não mudo não. Você me lembrou do Jorginho, que era quem eu precisava pra botar no meu time. De resto eu não mudo. Obrigada pelo convite. Vamos ver se eu vou fazer alguma outra previsão, como já fiz de Luke de Jong. Então, bom, né? Eu acho que é meio difícil, mas pra quem não segue a Tainá, vai estar aqui embaixo o Instagram dela, né? Tudo assim e tal. Pra mim, hoje, é a melhor jornalista do planeta, né? Sem nenhum clubismo, viu? E aí eu consegui chegar do outro lado, que era onde estava a torcida do Liverpool, um pouquinho antes do jogo começar, e aí eles cantaram, então eu consegui participar desse momento, assim, que eu acho muito marcante. E eu dei a sorte do pênalti que o Salah fez ser bem no início do jogo, né? Então, aquilo ali pra mim foi muito marcante, assim, porque no fim das contas eu meio que vivi com a torcida do Liverpool aquele momento. Acho que, tipo, fiquei nem 5 minutos, eu acho, do início do jogo ali. E aí voltei correndo, porque eu tinha que fazer o intervalo de dentro do estúdio. Então, eu diria que a primeira, que é a de 16, e depois a última que a gente foi, que é a de 19, né? Acho que é 16, 17, 18, 19, 19. Agora, essa próxima pergunta, ela é talvez interessante. Quais foram, assim, as gafes que você já cometeu, ou ao vivo, ou em entrevista, ou entrevista que você perguntou alguma coisa errada? Como é que foi? E de preferência, alguns que você nunca contou, porque assim a entrevista aqui já vira exclusiva. Sabe o que eu já fiz agora em Liga dos Campeões? E agora, no fim, eles estão juntos. Lá atrás, cara, eu acho que isso era... Eu acho que nem era na temporada ali do Ajax, que foi pra semi. Eu acho que isso foi ainda uma temporada antes, ou até 2 antes. Que o Marcelo Beckler falou que o De Jong já tava meio acertado com o Barcelona, né? O Frank De Jong. E aí, eu acho que ele fez alguma entrevista com o Luke De Jong e voltou da entrevista e eu falei... E aí, tipo, era tudo De Jong, entendeu? E aí eu falei alguma coisa, o De Jong aí, que quando o Marcelo Beckler já tá até acertado com o Barcelona, não sei o quê. Aí eu acho que o Vitor Sérgio deve ter dito alguma coisa. O Frank De Jong, que esse aí é o Luke De Jong, esse não. Agora no fim os dois estão juntos no Barcelona. Bom, então isso não foi uma gafe, foi uma previsão, né? Isso foi uma previsão, é isso. Eu tava, o quê? Vendo o futuro? Agora talvez uma pergunta um pouquinho polêmica. Então vamos lá, cite 3 jogadores do Brasileirão que você acha que dariam certo na Premier League e em quais times? Difícil isso, né? Porque se a gente pensar nos melhores jogadores do campeonato, eu acho que a gente naturalmente vai acabar no Gabigol, vai acabar no Hulk. Só que o Gabigol já foi, não deu certo. Essa pergunta é muito difícil, cara. Tô pensando aqui no João Vitor do Corinthians, por exemplo. É um moleque que tá muito bem na zaga. Wanderson do Grêmio, lateral direito. Tem que ser brasileiro? Pode ser o Arrascaeta, por exemplo? Pode ser, sim, Então, pode ser. Pode ser do futebol brasileiro. Então, Arrascaeta... É que, assim, cara, eu acho que nenhum teria espaço, tá? Em time nenhum da Premier League. Bom, time nenhum não também, que eu não sou mentirosa aqui, eu não vejo, tipo, o Brentford jogar, por exemplo. O Arrascaeta eu acho que daria certo em algum time na Premier League. Mas não acho que, tipo, Liverpool, United, City, Everton, acho que não jogaria em nenhum desses lugares. Então eu vou de Arrascaeta, João Vitor e Wanderson. Wanderson no City. Mentira, ele não jogaria, mas enfim, vou dizer que sim aqui. João Vitor no Tottenham. Arrascaeta no Liverpool, pronto. Pra você, quais vão ser os palpites de quem vai ser campeão dos campeonatos? Da Champions, da Premier League, Campeonato Italiano, Brasileirão? Porque aí, e depois que eles encerrarem, os que você acertar, a gente vai lá e posta aí, ó. Ela fez uma previsão igualzinho a do Luke De Jong. Campeão da Premier League, Chelsea. Caramba! Campeão da Liga dos Campeões. Será que vai trocar de técnico o PSG? Cara, eu vou apostar que o PSG vai trocar de técnico, que vai ser o PSG. E se não trocar, quem vai ser? Se não trocar de técnico, aí eu acho que pode ser o Manchester City. Se o PSG trocar de técnico, eu acho que pode ser o PSG. Que mais? Brasileirão? Brasileirão, eu acho que vai ser o Atlético Mineiro. Libertadores, eu acho que vai ser o Flamengo. O espanhol, eu diria que vai ser o Real Madrid.
Acho que o Ancelotti tá dando jeito na coisa, acho que os molequinhos passam a ter mais chance. Benzema começou a temporada voando só pra variar. Aliás, assim, todo meu carinho ao Lewandowski, é um grande jogador, mereceu ser eleito o melhor do mundo e tal. Mas ele, Benzema, pra mim, o Benzema é melhor. Inclusive, esses dias foi aniversário de Ronaldo Fenômeno, e aí eu postei lá, que é o melhor 9 que eu vi na história, não sei o quê, e aí vieram fazer comparação com o Lewandowski. Vocês vão me desculpar, galera dos Enzos. Não tem condição de fazer a comparação Lewandowski com o Ronaldo Fenômeno, assim, nenhuma comparação. Nem o Benzema a gente consegue comparar com o Ronaldo Fenômeno. O que dirá o Lewandowski? Sem chance. Caso alguém queira começar a ser jornalista hoje, qual dica que você daria para essa pessoa? Tipo assim, investir mais na internet, em faculdade, tentar ser apresentadora, repórter. Quais dicas que você daria para essa pessoa? O que eu acho é que tem espaço para tudo. Para mim, a grande questão das pessoas e desse mundo atual que a gente vive é todo mundo querer ser igual. E não adianta querer ser igual, você tem que pensar nas suas características. Eu não tenho a característica de, sei lá, fazer uma dancinha no TikTok. E tá tudo bem, eu não vou ser menos jornalista por isso, eu não vou ter menos sucesso por isso. Porque vai ter gente que vai ter essa característica, que vai fazer isso muito bem, mas de repente não faz tão bem o que eu faço. Eu acho que tem que entender as suas características, entender o que você gosta de fazer, não passar por cima dos seus limites, não passar por cima, sei lá, de valores que você acha importantes. Pra mim essa é a grande questão, assim, se você gosta de contar grandes histórias, você pode ser um grande repórter, uma grande repórter. Se você acha mais legal isso de ficar no estúdio, gosta de fazer uma coisa um pouco mais diferente, enfim, pode querer ser apresentador. Eu só acho que tem uma coisa que é importante. Não queiram ser jornalistas para serem pessoas famosas. Porque ser jornalista não é ser famoso, não é ser estrela. Ser jornalista é ser jornalista. Consequentemente, você pode se tornar uma pessoa conhecida, as pessoas podem te reconhecer na rua, mas não faça jornalismo para ser uma pessoa famosa. Acho que esse é um grande erro, um grande equívoco de muita gente. Já era da minha geração, na minha faculdade eu tinha colegas que pensavam assim e não se tornaram pessoas famosas, porque pensavam só nisso, não focaram em ser grandes jornalistas. E acho que nessa geração atual também, como tem essa coisa do TikTok, do Instagram, papapá, as pessoas acham que isso é o principal, e eu não acho que isso é o principal. Acho que você pode construir uma carreira a partir disso, pode, mas não faça faculdade de jornalismo pensando em ser uma pessoa famosa, porque não é esse o caminho, a gente não é jornalista e não faz jornalismo para isso. Pensando rápido, hein? Pra você, quais são os 11 melhores jogadores da atualidade em formação? Assim, se você fosse montar um time dos melhores do mundo hoje, quem você colocaria? Pô, que pergunta difícil. Vamos lá. Já não sei se eu começo com o Neuer ou com o Navas. Eu começo com o Navas. Alexander Arnold, Rúben Dias, Thiago Silva, Robertson. O meu meio-campo tem que ter o Kimmich, Fabinho, Kimmich e Messi. E aí, Neymar, Cristiano e Mbappé. Caramba, alguns me surpreenderam muito, viu? Tipo? O Fabinho, por exemplo, foi um pouco surpreendente, viu? E não colocar nem eu posso o tirar De Bruyne, nem vou o tirar o Kanté, nem Fabinho o e vou Bruno botar o Fernandes. Jorginho. Tirei o Fabinho e botei o Jorginho. É porque na hora que a gente tá gravando esse negócio, vou ser sincera com vocês, eu estou vendo o jogo do Liverpool. Então apareceu ali o Fabinho, eu me lembrei dele. Não, vamos de Jorginho pra começar o meio campo. Vai deixar aí de fora o Kanté, o Bruno Fernandes o Bruno, e o De Bruyne? Pô, desculpa, o Bruno Fernandes eu vou deixar de fora com tranquilidade. Com tranquilidade o Bruno Fernandes fica fora do meu time. E quem o Kanté? Cara, eu vou deixar porque assim o Kimmich, ele tá jogando muito futebol. E não é nessa temporada apenas. Faz umas 3, 4 temporadas que ele tá jogando muito. Então o Kimmich, e acho injusto, porque eu acho que pouca gente valoriza. Então eu vou meter o Kimmich aqui no meu time. Então, bom, Tainá, muito obrigado de verdade por ter participado. Pra gente foi muito legal essa entrevista. Que bom, né, que deu tudo certo. Conseguimos. E conseguimos. E, bom, novamente, né, eu quero te agradecer muito também, né, falar um obrigado pra Júlia por ter conseguido essa entrevista pra gente. E é isso, espero que você tenha gostado, viu, porque pra gente foi bem legal. Sim, adorei, foi ótimo. Gostei muito. Apesar de vocês fazerem umas perguntas polêmicas, você me disse que não ia ter, mas teve. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Se eu, por acaso, mudar de ideia no meu time, mas eu acho que eu não mudo, não. Você me lembrou do Jorginho, que era quem eu precisava pra botar no meu time. De resto, eu não mudo.
Obrigada pelo convite. Vamos ver se eu vou fazer alguma outra previsão, como já fiz de Luke de Jong. Então, bom, né? Eu acho que é meio difícil, mas pra quem não segue a Tainá, vai estar aqui embaixo o Instagram dela, né? Tudo assim e tal. Pra mim, hoje, é a melhor jornalista do planeta, né? Sem nenhum clubismo, viu?